Hoje vamos estar falando de não desistir. É um assunto assim muito importante para nós nos dias de hoje. E eu poderia perguntar se em algum momento da sua vida você já pensou em desistir dos seus sonhos, do seu trabalho, dos seus projetos, da sua família, até mesmo da sua vida. Então não é muito difícil a gente encontrar esse tipo de pessoas que desiste muito facilmente. Eu mesmo poderia falar de mim mesma como experiência. Em alguns momentos da minha vida, eu pensei em desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, até mesmo de viver. Então por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as lutas são tão grandes na nossa vida que nós pensamos em desistir. Mas eu vou estar falando de um personagem da Bíblia que teve a mesma situação que talvez eu passei. Ruth. Ruth, todo mundo sabe que ela e Noemi tem uma história linda, maravilhosa. Noemi viúva e Ruth também ficou viúva. Então nós vemos no desenrolar da caminhada dessas duas mulheres, ali no capítulo 1 de Ruth, principalmente no versículo 16 e 17. Eu não vou estar lendo, mas vocês vão perceber os pontos principais. Então Ruth tinha tudo para desistir, quando a sua sogra liberou para que ela ficasse na sua cidade, com os seus familiares. Mas ela chegou diante de Noemi e disse: não me peça tal coisa ou tal sacrifício para mim desistir, porque seja qual for a circunstância, eu não vou desistir de você. Então a gente vê aqui que ela persistiu, porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe e nem me obrigue a não segui-la. Então Ruth estava decidida a acompanhar sua sogra para um lugar que ela não conhecia e nem aquela população, os costumes. Simplesmente ela conhecia a sua sogra e o seu marido e a família de Noemi. Mas ela decidiu não abandonar a sua sogra. É muito comum nós vermos pessoas nos dias de hoje, somente sogra e nora, essa dificuldade de relacionamento. Mas Ruth amava Noemi. A Bíblia não fala se Noemi era uma sogra boa ou ruim, mas fala que Ruth ouvia os conselhos de sua sogra. Tanto é que ela decidiu não abandoná-la. Por quê? Naquela época, quando a mulher tinha filhos e a nora ficava viúva, dava-se outro filho. Só que Noemi não tinha filho mais. Os dois únicos filhos dela tinham casado e tinham morrido, e o seu marido. Então ela não tinha esperança de ter filho daquela descendência. Então ela resolveu liberar Olga e Ruth, mas Ruth não quis aceitar a liberação para que construísse uma nova família na sua terra ali em Moabe. Mas Ruth estava decidida. E podemos até perguntar, por que Ruth estava decidida a deixar sua terra conhecida, seus parentes, e seguir acompanhando Noemi? A Bíblia não relata detalhes, mas a gente percebe que na convivência ali, o seu coração encheu-se de compaixão, de amor pela sua sogra, que não tinha ninguém por ela. Ela ia voltar e sabe lá qual parente ia adotá-la. E Ruth decidiu cuidar. Ela não pensou que era uma idosa que poderia precisar de muitos cuidados. Que um idoso, todo mundo sabe que quando nós ficamos velhos, nós necessitamos de muitos cuidados. Não só de alimentação, mas de cuidados higiênicos e cuidados médicos.
Então nós precisamos muito mais. E na velhice, costumamos não dormir à noite. O idoso não dorme à noite. Ele quer dormir de dia, dá aqueles cochilinhos e diz, eu não dormi. E Ruth estava decidida a enfrentar, seja qual fosse, as dificuldades. E nós vemos aqui no desenrolar alguns pontos importantes de não desistir. Então Ruth decidiu cuidar da sua sogra. E nós vemos aqui que ela enfrentou muitas dificuldades. A viuvez, a perca do seu marido, dos seus familiares, e ter que enfrentar. A partir dali ela teria que buscar sustento para ela e para sua sogra. Ela teria que trabalhar, enfrentar as lutas. Então nós vemos que ela decidiu não desistir de cuidar da sua sogra e não reclamar daquela situação. Decidiu fazer o possível e até o impossível, mas estar junto da sua sogra. Decidiu cuidar da sua sogra de maneira especial. Não era qualquer mulher, qualquer nora que estava disposta ou estão disposta de cuidar da sua sogra. Mas Ruth decidiu não desistir desse princípio. Ela decidiu não caminhar sozinha, mas caminhar levando ao seu lado sua sogra. Seja qual fosse o marido que Deus desse para ela, teria que aceitar ela com a sua sogra. Você já imaginou você começar a sua vida, ficando viúva, começar a sua vida e levando a sua sogra, que não é sua parente, em um segundo casamento? Ruth não pensou nisso. Ruth não se preocupou com isso, né? Ela teria que trabalhar, decidiu fazer com todo amor e carinho, praticar a sua fé, dedicar a sua vida moral, limpa, transparente, respeitosa. Então ela decidiu manter seus valores de fé. Quantas de nós, quantas viúvas que eu tenho visto, cristã, que logo depois ela decidiu arranjar um companheiro e que estão aí, vivendo na prostituição. Ruth não decidiu isso. Ela resistiu a não se prostituir, a não arranjar qualquer marido, por qualquer jeito, para ter um companheiro. Então Ruth se preservou, se guardou. Pensou em ajudar e cuidar. Era o foco dela. Então nós trabalhamos, eu estudo estratégica, gestão de estratégica e empreendedorismo, e vejo o quanto é difícil você fazer uma estratégia para cuidar, para o seu negócio ou para o seu projeto dar certo. E Ruth manteve esse projeto de cuidar da sua sogra. Então na vida nós temos que ter projeto, alvo. Isso se chama resiliência. O que eu quero fazer e onde eu quero chegar e como. No namoro, eu sempre aconselhei que quando estão namorando, o jovem que está namorando, ele tem que ter foco. Como é que ele quer namorar? Para que ele possa chegar no noivado e no casamento. Então ele tem que passar por metas, por objetivo. E Ruth tinha isso. Como ela queria chegar? Talvez no segundo casamento. Ela tinha objetivo. Então é isso. Então você tem que decidir como que você quer caminhar. E muitas das vezes isso é muito importante, louvável, né? Vermos os jovens cuidando dos mais velhos. Aqui na minha igreja eu tenho 2 pessoas que eu admiro muito, que elas cuidam muito das pessoas idosas. Elas abraçam, elas estão sempre preocupadas, perguntando. Então, são as 2 ou 3 pessoas que eu observo, né? Não vou citar nome, mas que eu tenho uma que até vem na minha casa arrumar meu cabelo. Agora nessa pandemia ela não está podendo fazer isso. E também tenho pessoas que todo dia ligam para mim para saber se eu estou bem. Eu tenho uma irmã parceira que nós cuidamos uma da outra. Todo dia, no dormir e no levantar, nós perguntamos a outra, tá tudo bem? Então nós cuidamos uma da outra muito próximo. Então nós decidimos cuidar um do outro. Tenho outra
Um outro irmão que todo dia ele me liga e diz assim: irmã Val, estou orando por você, tá tudo bem com você? Estou preocupada com você. Porque ele sabe que eu estou trancado, né? E ele também está trancado. Então esse irmãozinho se preocupa comigo. E eu também me preocupo muito com ele, que eu oro por ele também. É uma pessoa sozinha, que não tem mãe, não tem esposa. Então nós temos que preocupar uns com os outros. E nós temos muitas pessoas na nossa igreja que vivem sozinho. Então Ruth se preocupou com isso. Então o que eu quero deixar para cada um de nós, esse princípio. Não desistir dos nossos sonhos. Não desistir de ajudar o outro em seus sonhos, nos seus projetos. Então nós temos que fortalecer, compartilhar e abençoar. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar compartilhando e cuidando uns dos outros e não desistir do nosso papel de igreja, de crente em Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar.